O Fundo Monetário Internacional avalia que neste ano a economia mundial deve crescer um pouco mais do que o esperado. A nova projeção é de um crescimento de 3,3%, acima do que a estimativa anterior apontava, que era de 3,1%. Para analisar o que está por trás desse resultado e o impacto desses números para o mercado, eu recebo o Rodolfo Tobler, que é economista do Movimento Brasil Competitivo, conversa conosco aqui via remota, a quem eu desejo uma ótima tarde. Muito obrigado por participar aqui do Fast Money. Rodrigo, Rodrigo estava falando agora. Rodolfo, é o seguinte, né? O que esse desempenho, o que essa correção de 0,2 ponto percentual indicam? É uma correção ali de um cálculo do FMI ou não? Essa revisão levou a uma ideia mais positiva, mais otimista, achei a palavra que eu estava procurando, para a economia de 2026. Calma que depois eu vou colocar numa segunda pergunta o fator Donald Trump, se depois eles vão revisar isso para baixo de novo. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, muito obrigado aqui pelo espaço, mas acho que até já falando até um pouquinho dessa segunda pergunta, isso tem muito efeito nas previsões do FMI, né? Esse é um relatório trimestral que o FMI faz, então ao longo do ano ele faz aí 4 edições, o último foi em outubro do ano passado e agora eles apresentaram essa versão de janeiro. Nessa versão de janeiro eles subiram um pouco essa previsão do PIB global. O PIB global nos últimos anos tem crescido cerca de 3%, né? Com uma influência um pouco mais forte ali de países emergentes como Índia, China, países mais da Ásia ali que tem crescimentos mais fortes, Indonésia também, mas com a economia ali dos países mais desenvolvidos, como Europa e Estados Unidos, também tendo um ritmo positivo. Essa revisão que eles fazem agora nesse relatório de janeiro tem um pouco a ver com essa questão também da turbulência global que a gente tem visto, especialmente ao longo de 2025, com todas aquelas questões do Donald Trump, quando ele fala em fazer muitas tarifas, de realmente reduzir o mercado global, de você ser cada vez mais protecionista. Isso trouxe uma certa incerteza, uma certa cautela e fez com que as previsões se diminuíssem. Esperava-se que o impacto seria um pouco mais negativo. Mas como a gente foi vendo até o final do ano, desenrolar do ano, muitas dessas tarifas acabaram sendo flexibilizadas, né, relaxadas ali no seu quantitativo especialmente, e viu-se que o impacto não era tão grande assim. Então, nesse sentido, hoje, agora quando inicia o ano de 2026, o FMI se mostra um pouco mais otimista em relação a esse ano, ao crescimento global, mas mesmo assim ele pontua algumas questões que são muito importantes, né? Acho que tem 2 pontos ali de cautela que eles trazem, que são relevantes. O primeiro é toda essa questão tarifária, né? Que isso ainda é um ruído, isso não é algo que acabou. A gente tem visto agora essa conversa em torno da Groenlândia, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, falando de tarifas novamente. Então isso pode gerar algum ruído que tenha novas revisões. E também toda essa questão de guerras, né? A gente tem visto aí ao redor do mundo um pouco o aumento dessas guerras, desde o confronto Rússia e Ucrânia, mas também algumas tensões mais elevadas. Isso tende também a gerar um crescimento um pouco menor. Ainda não tem, nos relatórios do FMI de janeiro, ainda não estavam sendo muito quantitativos, mas eles deixam indicados de que isso pode fazer com que a economia cresça um pouquinho menos. Mas naquele momento, ali em janeiro, eles estimam que tem um ano um pouquinho melhor, um pouquinho mais positivo, mas que não deixam de ficar atentos a essas questões, essas turbulências, toda essa incerteza. Rodolfo, claro que o que está pautando o noticiário econômico e a nossa visão especial aqui de negócio nesse começo de 2026, entre outros assuntos, obviamente, é o acordo Mercosul-União Europeia. Então, na hora que terminar todas as tratativas, ou terminarem todas as tratativas, vai ser criado um bloco de consumidores de mais de 700 milhões de pessoas, muitas delas com alto poder aquisitivo, então vai haver troca de commodities, trocas de produtos de alto valor agregado, ou seja, várias cadeias de comércio vão ser beneficiadas. E a gente entende que, se a gente olhar para a economia ocidental, muito da nossa economia ocidental está alicerçada em setor de serviços, comércio. Isso tende a mexer num PIB global ou não é para tanto? Porque 700 milhões de pessoas, a gente pega uma parcela da população mundial considerável, vai se tornar o segundo maior PIB do mundo, olhando ali os 2 blocos juntos, mas tem potência para, em alguma medida, talvez a médio prazo, a gente mexer no PIB global, esse acordo? Isso pode sim mexer no PIB global. É claro que quando a gente fala do PIB global, a gente tem que lembrar que estão fora aí desse acordo, por exemplo, China e Estados Unidos, que são países muito grandes, né, que têm uma relevância de PIB muito importante. E geralmente toda essa mudança que a gente observa em algum bloco específico, algum país específico, ele não tende a mudar tanto assim a previsão do PIB global.
mas a gente espera que esse acordo que se faça, de fato, criando ali um canal, uma integração entre as economias do Mercosul e da União Europeia, eles tendem a aumentar um pouco o PIB global. Então, nesse relatório agora de janeiro, isso ainda não está incluído, porque de fato foi publicado agora, mas os cálculos são feitos ali no final de 2025, então ainda não estão nessa conta, com certeza, esses avanços do acordo Mercosul com a União Europeia. Isso tende a gerar um impacto positivo. Não dá para saber se é tão imediato, então acho que não necessariamente já na próxima revisão vai vir alguma possibilidade de crescimento ainda esse ano, mas olhando para o final de 26, início de 27, já se espera que tenha algum efeito positivo. De maneira geral, quando a gente tem um acordo comercial desse tamanho, a tendência é que a gente tenha ganhos positivos, né? Acho que não, o impacto é se esperado um crescimento maior via dois caminhos. É esperado uma redução de preço também em algumas atividades, quando você tem um acordo desses com uma troca de produtos, uma facilitação de comércio entre dois blocos desses, você faz com que alguns produtos cheguem mais baratos em determinados países. Então, a gente pode falar que alguns países, alguma parte da indústria exportadora, da agropecuária exportadora aqui no Brasil também tende a ter um crescimento da sua demanda, né? Países europeus consumindo cada vez mais, e a gente também absorvendo alguns produtos, tecnologias e insumos, né, vindos do mercado europeu. Então já tem uma tendência a ter alguma revisão de preço para baixo nesses dois grupos e algum crescimento maior, porque isso pode gerar maior competitividade, isso pode gerar maior produtividade também das economias que estão fazendo parte desse acordo, mas não chega a ser algo que vai mudar, por exemplo, a nossa previsão do PIB global para cerca de 4% ao ano. É muito difícil que isso aconteça, para que teria que ser realmente um movimento muito forte em diversos países. Mas como a gente viu agora, uma revisão de 0,1, de 0,2, isso pode acabar gerando, especialmente quando a gente olhar um pouquinho mais no longo prazo. Agora, Rodolfo, olhando aqui para o nosso quintal, né, o FMI também fez uma correção, um reajuste para a previsão de crescimento do Brasil, só que foi um crescimento negativo, né, um recrudescimento da nossa economia. Deixa eu olhar aqui os números, 0,3, né, ponto percentual menor. O FMI reduz a previsão de crescimento do Brasil em 2026 para 1,6%, ou seja, 0,3% ponto percentual menor do que a previsão anterior. O que motivou essa revisão para baixo do nosso crescimento econômico? Acho que, de maneira geral, o que a gente tem visto é alguma revisão do crescimento de 2025, né? O próprio FMI aumentou em 0,1 essa revisão para o ano de 2025, que já acabou, mas os dados ainda não foram divulgados, né? A gente viu agora esse final de ano até um pouquinho menor do que se esperava, então tem alguma previsão de crescer 2,5% em 2025 e se reduzir um pouco o de 2026. Acho que o grande ponto que a gente olha para esse crescimento de 2026 um pouco menor é muito a ver com o nosso cenário macroeconômico, que ainda é muito desafiador. A gente convive hoje com a política monetária, né, com uma taxa de juros ali, a taxa Selic, em 15%. Isso, de fato, gera uma expectativa de desaceleração da economia, né? Quando o Banco Central sobe essa taxa de juros e mantém nesse patamar elevado, como a gente está vendo, ele está tentando conter a inflação ali de médio e longo prazo, e para isso ele esfria a economia nesse momento. O que a gente está vendo é que essa desaceleração tem sido muito suave, tem sido muito devagar. Alguns setores, por exemplo, como serviços, têm tido uma desaceleração de fato muito lenta. Então, com isso, imagino que tenha sido relevante para o FMI para aumentar um pouquinho essa previsão de 2025 em 0,1, mas que isso vai acabar custando também um pouquinho nosso crescimento em 2026. Mas é bom lembrar que esses dois crescimentos não são tão diferentes assim quanto se parece. Por mais que seja quase um ponto percentual de diferença, é muito bom lembrar que esse ano de 2025 a gente teve um apoio forte da questão da agropecuária. A gente teve uma super safra no início do ano que puxou o nosso PIB para cima. São setores que a gente chama acíclicos, né? Tanto a indústria extrativa quanto a agropecuária, porque essa questão de safra, enfim, e também da indústria extrativa, ela não depende tanto ali da política monetária, da taxa de juros. De fato, se a gente vai ter uma condição climática, todo um conjunto de fatores que permitem ter uma super safra, independente dos juros, a gente vai ter esse crescimento forte da agropecuária. Então, como esse ano de 2025 a gente teve esse apoio da super safra, já era esperado um crescimento mais forte. Já para 2026, quando a gente olha esse crescimento um pouco menor, é muito pelo primeiro semestre. A gente tem tido agora convivido com esse cenário macroeconômico desafiador, mas já se tem alguma expectativa de queda de juros ao longo de 2026. Mas como isso demora a ser sentido um pouco no dia a dia, na economia brasileira, a tendência é que demora ali entre 6 e 9 meses para uma redução de juros ser sentido no dia a dia da economia. Então, por mais que a gente já tenha alguma redução de juros agora, que pode acontecer no início de 2026, esses efeitos vão ser sentidos mais para o final do ano, tanto que quando a gente olha para 2027, o crescimento já é acima de 2% novamente. Isso mostra que, de fato, a expectativa é que esse ano a gente consiga resolver algumas questões desse ambiente macroeconômico para que ano que vem a gente tenha um crescimento. O grande ponto é que, assim como a economia global, a gente também tem incertezas. Não só todas as incertezas globais, como a gente falou, a gente tem um adicional, que é a eleição esse ano,
que também adiciona alguma incerteza e faz com que a gente fique um pouco mais alerta ao longo do ano. Ok, já entendido. 2026, um ano de atenção, obviamente. Sempre que há eleições, a gente tem um fator aí que o faz oscilar as nossas previsões de crescimento. Rodolfo Tobler, economista do Movimento Brasil Competitivo, queria agradecer a conversa que nós tivemos. Até uma próxima, Rodolfo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, estou sempre aqui à disposição. Muito obrigado.